Sabe, vulnerabilidade social é um tema super complexo, né? Quase como uma teia cheia de fios que se conectam e que afetam a vida de todo mundo de um jeito diferente. Hoje, a gente vai mergulhar nessa ideia para tentar entender melhor o que compõe essa teia. Essa citação do filósofo Guillaume Leblanc, puxa, ela é muito forte. Ela pega essa ideia que parece tão abstrata, a vulnerabilidade, e conecta com um medo que, no fundo, acho que todo mundo conhece bem. O medo de ficar para trás, de ser deixado de fora. É uma ansiedade que nos acompanha. Ok, então a gente parte desse sentimento que é quase universal. Mas e aí? Como a gente transforma essa ansiedade em algo que dá para analisar e, quem sabe, enfrentar? O que, de fato, define essa condição? Para organizar a nossa conversa, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, vamos aprofundar nessa ideia do medo da queda. Depois, vamos ver como se tenta medir isso na prática. Daí, a gente entra num caso bem específico, segurança e sociedade. Vamos olhar também para a resposta que vem da base e fechar com uma reflexão sobre essa condição que, no fim, é compartilhada. Então vamos lá, começando pelo primeiro ponto. A grande ideia aqui é que a vulnerabilidade social não é um problema só de um grupo isolado. Na verdade, ela é um elemento central da nossa experiência hoje em dia, da vida moderna. E o ponto de pensadores como o Leblanc é justamente esse sentimento de que o chão pode sumir a qualquer momento. Essa ansiedade, na verdade, é o que nos conecta. Não importa a situação atual de cada um, a possibilidade de cair é uma sombra que paira sobre todo mundo na sociedade contemporânea. Tá, mas como a gente sai desse campo mais filosófico e vai para a prática? Como é que governos, instituições, como eles tentam medir e principalmente combater algo tão difuso quanto a vulnerabilidade? É aqui que a coisa ganha um contorno mais técnico. Do ponto de vista do governo, por exemplo, a vulnerabilidade é vista como uma situação de risco. E esse risco é medido pela quantidade de ativos que uma pessoa ou um grupo tem. Pensa nisso como um tipo de capital pessoal que serve de escudo contra os problemas da vida. E esses ativos se dividem em 3 tipos. Primeiro, os físicos, é o que a gente tem, sabe? Bens, dinheiro, acesso ao empréstimo. Depois, os ativos humanos, que são nosso conhecimento e saúde, educação, qualificação profissional. E por último, mas super importante, os ativos sociais, que são as nossas conexões, redes de apoio, acesso à informação, participação na comunidade. Esses 3 juntos formam a base da nossa estabilidade. E quando faltam esses ativos, bom, aí não é só teoria. As consequências são bem reais. Fica mais difícil arrumar um emprego estável, conseguir crédito no banco, às vezes a qualificação profissional não é suficiente e as redes de apoio, que são fundamentais, ficam menores. Isso sem falar que essa falta pode intensificar a discriminação. E aqui a gente chega num ponto crucial. Isso tudo acaba criando um ciclo vicioso. Quem já tem esses ativos, naturalmente está numa posição melhor para pegar as boas oportunidades, que já não são muitas. E quem não tem acaba ficando para trás, o que torna ainda mais difícil construir esses mesmos ativos. É um ciclo que, se nada for feito, só reforça a desigualdade. Para a gente entender como essa dinâmica funciona na vida real, vamos olhar para uma área super complexa, a segurança pública. Aqui, o desafio de transformar política em prática fica muito claro. Uma das ferramentas para isso são os conselhos participativos, como o CONASP, o Conselho Nacional de Segurança Pública. A ideia, no papel, é brilhante: juntar gente do governo, trabalhadores da área e a sociedade civil para juntos decidirem os rumos da segurança. Só de olhar a composição do conselho, a gente já percebe o tamanho do desafio. Temos 40% de representação da sociedade civil, 30% de trabalhadores da área e 30% do governo. São grupos com interesses e visões bem diferentes que precisam chegar a um acordo. E olha só que interessante este gráfico. Ele mostra para onde foi o dinheiro em 2008 no âmbito do PRONASSE. A gente ouve muito falar em prevenção, né? Mas na prática, o investimento em segurança defensiva, como a construção de presídios, foi bem maior. Isso mostra como muitas vezes as prioridades na hora de gastar o dinheiro não batem com os objetivos declarados. E por que será que isso acontece? Um relatório do IPEA sobre o CONASP dá uma pista. A citação diz que as discussões podem virar um embate pouco produtivo. Ou, como a gente diz no popular, vira uma lavação de roupa suja em público. Cada grupo defendendo o seu e o avanço de uma solução que sirva para todo mundo fica travado. Ok, então a gente viu as dificuldades das políticas que vêm de cima para baixo. Agora, vamos virar o jogo e olhar para outra ponta. O que está sendo feito na base, diretamente nas comunidades. E o número é impressionante. Segundo o IBGE, existem cerca de 526 mil ONGs no Brasil. É muita gente.
Isso mostra uma força enorme da sociedade civil se organizando para preencher as lacunas que o Estado e o mercado deixam para trás. Um ótimo exemplo disso é o Instituto Ramakrishna. O que organizações como essa fazem é basicamente pegar aqueles conceitos teóricos de ativos que a gente viu lá atrás e transformar em ações de verdade que mudam a vida das pessoas. E a conexão é perfeita, olha só. Elas ajudam a construir ativos humanos, com cursos profissionalizantes e apoio escolar. Constroem ativos sociais, com projetos de cultura e esporte que fortalecem os laços da comunidade. E, como consequência, ajudam a construir ativos físicos, porque ao preparar jovens para o mercado, estão ajudando a gerar emprego e renda. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise. E agora a ideia é juntar todas essas peças e tentar olhar para a vulnerabilidade de um jeito um pouco diferente. No geral, podemos pensar em duas grandes formas de lidar com a vulnerabilidade. De um lado, tem a abordagem do cuidado, que foca em dar ajuda, em proteger. O perigo aí é isso virar só um sistema burocrático de controle. Do outro lado, tem o empoderamento, que é sobre dar ferramentas para as pessoas agirem por conta própria. Mas o risco aqui é acabar jogando toda a responsabilidade no indivíduo, como se as barreiras sociais não existissem. O verdadeiro desafio, então, é justamente combinar essas duas coisas. É criar sistemas de cuidado que de fato deem poder às pessoas, em vez de controlá-las, e ao mesmo tempo promover um empoderamento que seja coletivo, que fortaleça a comunidade inteira e não seja só uma corrida individual de salve-se quem puder. Isso nos deixa com esta reflexão final. E se a gente parasse de ver a vulnerabilidade como uma fraqueza? E se, na verdade, reconhecer que somos todos, de alguma forma, vulneráveis, for o primeiro e mais importante passo para construirmos juntos uma sociedade mais forte, mais resiliente e, principalmente, mais justa.